11h20. CBN Conexão Brasília, com Rômulo Pinheiro. Rômulo Pinheiro já posicionado para falar sobre o assunto do momento, é claro que está agitando a capital federal. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi interrogado no Supremo Tribunal Federal ontem, no âmbito do processo que apura uma tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. Rômulo Pinheiro, muito bom dia. Muito bom dia, meu amigo Paulo Santos, e claro que hoje a gente não podia deixar de falar do assunto que vem tomando conta aqui dos meios jurídicos e políticos na capital federal, porque apesar do contexto aqui no meio jurídico da capital já está basicamente definido, o contexto jurídico já está basicamente definido, ou seja, é muito difícil esperar uma absolvição do ex-presidente e dos seus comparsas ou dos seus parceiros aí, corréus, mas ainda assim havia ali uma expectativa de um confronto entre o ex-presidente, entre o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do caso, e essa expectativa de eventuais conflitos, de embates mais sérios, não acabou acontecendo. O ministro Alexandre de Moraes conseguiu, até para tentar afastar a pecha de perseguidor, de que é um opositor ferrenho ao ex-presidente, levou até um bom humorado a sessão, não interrompeu o ex-presidente ou os demais réus. O ex-presidente até brincou com o ministro, ou seja, o clima, apesar de tenso antes do início da sessão, decorreu até de maneira inesperadamente até bem humorada. É claro que, tecnicamente falando, o interrogatório de réus em processo não acrescenta muita coisa para a instrução, a não ser que as pessoas vão abrir algo a mais. Em geral, as pessoas se defendem, dizem que não praticaram delito. Foi o que aconteceu ontem lá no julgamento do Supremo. Todos os réus informaram que não praticaram delito, que não tiveram envolvimento com nada, apesar de, e é o ponto curioso, Ronaldo, nenhum dos envolvidos negou a ocorrência do crime ou dos crimes ali perpetrados. Nenhum negou. Apenas disseram que ou não faziam parte, ou não ficaram sabendo de todos os pormenores, porque ali não havia como negar diante de um acervo de provas muito claro, ou seja, Mauro Cid Dell'Apor, é bom lembrar que para que essa delação seja válida, e o ministro Fux vai analisar isso também mais à frente, se é válido ou não na visão do ministro, mas é preciso estar corroborada com provas materiais de que existiam aqueles indícios de crimes acontecendo, e isso foi juntado aos autos. Para quem tiver curiosidade de acessar esse processo, vai ver que tem muito documento, vídeos, áudios, ou seja, é um processo muito bem completo com relação a provas, e que dessa forma seria difícil até para as próprias defesas negarem a ocorrência do crime. Então, se limitaram a dizer que não foram elas, essas pessoas que participaram ou incitaram pessoas a cometer crime, nada fora do padrão daquilo que é normal em processos desse tipo, seja na mais alta instância do país, como nas instâncias inferiores, naturalmente, que acontecem em processos criminais, até porque nós sabemos que o réu não tem a obrigação de falar aquilo que sabe, podem até mentir eventualmente, e não precisa fazer prova contra ele mesmo, não pode ser forçado a isso. Mas ainda assim, meu caro Ronaldo, veja que o mais importante é deixar claro para a população como todo, nosso ouvinte, que assim como no passado, o julgamento do ex-presidente, atual presidente, agora atual presidente da República, isso dizia que ali também é um jogo de cartas marcadas, que o juiz, na época, Sérgio Moro, já ia condenar independente da situação, e lá houve um embate mais ríspido entre o atual presidente e o ex-juiz Sérgio Moro, e hoje o padrão foi um pouco diferente entre o ministro Alexandre de Moraes e o ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas, embora isso aconteça, o cenário é muito parecido. São circunstâncias em que dificilmente vai haver algum tipo de absolvição para qualquer dos envolvidos, já que há uma expectativa, na verdade, agora, dentro do Supremo Tribunal Federal,
é saber a dosimetria da pena aplicável. É aí que está o ponto central da discussão, até mesmo posterior a esse processo. Porque, veja, Ronaldo, que o Supremo Tribunal Federal é a última instância aqui no país. Claro que dentro da própria estrutura desses procedimentos há recursos possíveis no próprio STF. Agora, já encerrada a fase de instrução, ou seja, o relator, os julgadores já ouviram todos os envolvidos, as testemunhas, os réus. Agora abre-se espaço para eventual diligência, ou seja, se alguém quer juntar algum documento, se quer pedir uma outra prova, se quiser fazer algo nesse sentido. Depois vai ser oportunizada a defesa final fazer a sua explanação, suas alegações finais, e depois o ministro Alexandre de Moraes dará a sua posição e remeterá esse voto aos demais membros da primeira turma, que é onde corre o processo. E pelo histórico de julgamentos e pelo histórico de manifestações dos ministros da primeira turma, muito dificilmente se escapará de uma condenação do ex-presidente e dos seus companheiros réus neste processo. A questão é saber, então, qual é o nível, a dosimetria da pena, ou seja, a quantidade de pena aplicável ao ex-presidente da República e aos demais companheiros. E claro que, tão logo isso ocorra, é possível que haja também recursos internos no próprio Supremo Tribunal Federal, chamados embargos da declaração, ou agravos regimentais para eventual vício ali no acórdão, mas esses recursos dificilmente mudam o mérito da decisão, devendo ser mantida a condenação do ex-presidente e dos seus correios. E claro que a ideia é que isso ocorra a partir de agosto, já que agora em julho é recesso no Supremo Tribunal Federal. Então, respeitados os prazos processuais, muito provavelmente lá para a segunda quinzena de agosto ou até mesmo final de setembro, já há uma previsão de julgamento desse caso. É a expectativa aqui no Supremo. A gente continua acompanhando, como sempre, esses andamentos e, claro, qualquer urgência, a gente volta aqui para explicar para o nosso caro ouvinte da Rádio CBN Amazônia. Tá certo então, Rômulo, muito obrigado. Conversamos com o Rômulo Pinheiro, dentro aqui da coluna Conexão Brasília, que falou sobre o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e também de outros réus que foram interrogados no Supremo Tribunal Federal ontem, no âmbito do processo que apura uma tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. Rômulo, um abraço para você, muito obrigado. Obrigado, amigo Ronaldo. Forte abraço e até a próxima quarta. Até a próxima quarta-feira. São 11 horas e 28 minutos. A gente já está se encaminhando para o final do Estação CBN, o programa que teve os trabalhos técnicos de Érica Progênio e